Galera, o vídeo de hoje também foi patrocinado. Vim falar sobre BTS, algumas questões relacionadas à venda dos ingressos, dos shows que vão acontecer em São Paulo, e também vim falar sobre o grupo Astro, ou seja, o vídeo de hoje é voltado para as ARMYs e para as Arohas. Com relação ao Astro, vim falar sobre a perda do número, né, de seguidores ali do Instagram do Nunu. Eu vim explicar aqui porque algumas pessoas começaram a chamar a atenção, a me chamar a atenção por direct com relação a isso em específico. Falaram assim, Gabriela, ele tava beirando os 48 milhões, agora tá quase com 47 milhões, ou seja, nos últimos meses, né, nos últimos 5 meses pra cá, a coisa foi decaindo no nível, assim, dele perder em 5 meses 1 milhão de seguidores. Isso é normal? Você que é analista de redes sociais, você acha isso normal? Bom, vou falar sobre esses assuntos e muito mais, tá? Então, vem comigo. Olá, galera, tudo bom com vocês? Aqui quem fala é Gabriela Ponte, mais conhecida como Cine Rock Girl. E a gente vai falar do BTS, né? BTS que, gente, surgiu uma hidden track, ou seja, uma faixa que estava escondida no vinil do BTS, tá? O Arirang tem um vinil, e aí nesse vinil vem uma faixa a mais chamada Come Over, que é uma faixa que foi produzida pelo Suga, que é o meu bias, né? Então eu me sinto na necessidade de falar bastante sobre essa música aqui. Vamos ouvi-la? Bom, vou falando enquanto tá aqui rolando a faixa, tá? Eu tô aqui na Psyche Drama, tá? No Instagram dela, porque ela fez uma análise aqui muito interessante. Eu queria ler, enquanto a gente escuta a faixa, que eu já escutei, por sinal, eu achei muito bacana. O que ela leu, que eu achei o texto dela muito incrível, né? Sob a lente da psicologia humanista, porque ela é psicóloga, né? A música Come Over transcende a relação ídolo-fã-ARMY e se torna um estudo profundo sobre a reconexão entre dois antigos amores que tentam cruzar o abismo da separação, né? Então, aqui está uma análise dessa composição como o diálogo de dois antigos amores. Quando fala I'm lost, can I come over? Na visão humanista, buscamos coerência interna ao dizer estou perdido. O eu lírico admite que seu mapa emocional ruiu sem o outro. O pedido de ir até lá não é apenas físico, é uma busca pela congruência que a relação trazia. É a quebra do orgulho e a aceitação da vulnerabilidade, passos essenciais para integrar o eu mesmo, né? No caso, o Suga, ele gosta muito de fazer letras que falam de vulnerabilidade, né? Quando ele fala I just wanna say I'm sorry, né? Ou seja, eu quero te dizer, me perdoe. O Jung define a sombra como os aspectos que preferimos ignorar. Admitir-se pecador e pedir perdão indica o confronto com essa sombra. O eu lírico reconhece que suas falhas ajudaram a construir a erosão do vínculo, é um luto pelo que foi negligenciado e o reconhecimento de que o tempo é implacável. Gente, raps incríveis, uma batida viciante, que música maravilhosa. Fora que os vocais estão muito incríveis, né? E a música é, de fato, muito forte, né? Quando fala past life, ou seja, quando fala da vida passada, essa vida passada ilustra o estranhamento de rever alguém que já foi íntimo. O clamor por abandonar metáforas é o desejo de descartar a persona, máscaras sociais, em favor de um encontro autêntico. Bater a porta simboliza romper barreiras intelectuais para retornar à experiência emocional direita. E quando fala em I'm a savior, don't give up, ou seja, eu sou um salvador, não desista, a parte final reflete a resiliência. Mesmo sem garantias de que o amor será o mesmo, há a decisão de não desistir do encontro. Como na logoterapia, a dor vira material para uma nova narrativa. O indivíduo assume a responsabilidade por sua salvação emocional ao escolher a honestidade ao invés do isolamento. Então, interpretar a letra como um diálogo entre ex-amantes revela uma rendição à realidade.
Não há promessas vazias, apenas a coragem de quem reconhece que a autonomia absoluta pode ser solitária. É um movimento de caminhar em direção ao outro, aceitando o risco da rejeição em busca da verdade. Gente, que texto maravilhoso. Yasmin, maravilhosa, doutora Vânia Yasmin Silveira, que escreveu esse texto aqui no perfil dela, né, o Psy-K-Drama. Você é maravilhosa, Yasmin. Eu achei bem acertada essa sua interpretação, mergulhando profundamente aqui na sua área, que é psicologia, né? E eu acho que todas as letras do Suga, que são aprofundadas, né, que tem uma análise aprofundada, baseada na psicologia, é sempre muito acertado, né? Porque eu acho que o Suga, ele mergulha muito profundo mesmo quando ele escreve uma letra mais emocional, desse tipo, né? Então, por isso que eu vim aqui buscar essa interpretação, porque eu sabia que você ia interpretar essa música melhor do que ninguém. E bora aqui de MV, eu que assisti isso aqui junto com vocês, vou assistir também o segundo MV do Arirang, que é o 2.0. Eu tô muito curiosa pra ver isso aqui. Confesso que já vi, para além do teaser que eu vi aqui junto com vocês também, né? Vi uns flashes aqui e acolá, mas não vi o MV inteiro, né? Eu sei que eles estão com um look ali bem, assim, mafioso, né? Usaram, inclusive, óculos escuros e barba. Tá uma coisa, assim, bem diferentona mesmo. O look deles tá bem diferentão, né? Gente, é uma loucura, né? Até porque essa música foi lançada, essa MV foi lançada há pouquíssimo tempo, né? Tem só 3, 4 dias, né? 4 dias que esse MV foi lançado e já tá alcançando aqui 28 milhões de visualizações e está em primeiro lugar nas músicas do YouTube. Ou seja, números estrondosos, não me surpreende, eles estão batendo todos os recordes possíveis e imagináveis com o Arirang. Então vamos lá, 3, 2, 1. Vamos lá, vamos ver os meninos nessa obra-prima. Uma coisa assim, bem underground mesmo, né? Tô entendendo. Era isso que eu tinha visto, esse look aí, tipo, de óculos, de barba. Gente, tá muito engraçado isso, essa caracterização, né? Mas tá maravilhoso, né? J-Hope ficou maravilhoso de mafioso. Suga nem se fala, ele é o mafioso mais incrível de todos. Gente, e essa barba? Alguém me explica? Gente, esse combate aí vai ser tenso, hein? Eles estão se preparando pra lutar? Nossa, muito legal e muito sincronizada a coreografia, né? E parecendo que o Suga tá comandando eles. Muito legal. Eu gosto dessa letra porque fala tudo que eles tinham vontade de falar com relação a todos os anos de carreira deles, né? Gente, essa coreografia é muito incrível. Gente, eu amei essa locação. Bem underground mesmo. Uau, essa música é muito incrível, muito impactante. Estamos nessa novidade, ou seja, estamos aqui para inovar, né? Novinho em folha, depois de uma pausa, estamos aqui de volta novinhos em folha. Muito legal essa coreografia que sempre parece que um tá comandando os outros, né? Nossa, essa transição foi muito incrível. E a câmera sacudindo conforme o ritmo da coreografia e da música, né? Maravilhoso. Dá uma imersão, né? Gente, eles estão num banheiro minúsculo, gente, dançando. Super sincronizados, que loucura. Mais uma transição incrível. Gente, eles estão trocando de roupa. Consegui ver todas as fases da lua do Jimin ali. Que doideira, né? Agora eles estão novinhos em folha. Depois de trocar de roupa. Nossa, a cada pop foi uma pisada na água. Ficou com um visual incrível. Essa música tem muito a cara do BTS de 10 anos atrás, gente. Nossa, que sincronizados. Meu Deus, tá muito sincronizado isso aqui. Olha, mais uma transição incrível com o Suga na frente. Eles estão ocupando agora todo o banheiro, né? Voltei pra pegar o que é meu, ou seja, vamos voltar ao topo das paradas, mesmo estando parado depois de muito tempo. Tô entendendo vocês, gente. Afinal de contas, 2.0 é o segundo round da carreira deles, né? Eu acho que rolou
um certo questionamento interno enquanto eles estavam no exército, se eles conseguiriam voltar ao topo. Mas eles falaram, não, nós somos fodas, né? Então a gente vai com certeza, a gente veio pegar aqui o primeiro lugar que é nosso. Aproveitaram bastante enquanto a gente estava fora? Então, agora a gente voltou. Desculpa aí, a gente vai ficar em primeiro. É isso, né? Tá aqui em primeiro lugar no YouTube, tá aqui em primeiro lugar em tudo quanto é país no Spotify. É uma loucura, né? Eu acho que foi uma grande oportunidade nesse meio tempo de diversos grupos crescerem e arrecadarem mais fãs para os seus fandons, respectivos fandons, né? E eu tô falando aqui de grandes nomes, inclusive até da própria Hybe, como o TXT, por exemplo, né? Nós temos aí também Stray Kids, nós temos grupos aí muito fortes também, né? Claro, nenhum deles vai chegar aos pés do BTS, a gente sabe que não. Mas são grandes nomes da indústria, né? E eles com certeza aproveitaram esse ato do BTS para crescer, né? Quem não conseguiu crescer nesse meio tempo não vai conseguir mais. A não ser que, né, depois que o BTS se aposentar, o que eu acho que não vai acontecer tão cedo, né? Mas é isso, achei muito incrível, realmente retrata bem aí a nova fase dos meninos, de que eles são os reis, de que eles estão de volta, salve-se quem puder, entendeu? É meio isso, gostei bastante, a produção aqui tá incrível, fotografia incrível, gente, eu não tenho muito o que falar de BTS não, gente, é só perfeição. Bom, agora eu vim falar novamente dos ingressos dos shows do BTS em São Paulo. A Ticketmaster revelou que vai ter um novo modelo de venda de ingressos, então nesse novo formato, os fãs deverão acessar a plataforma online da Ticketmaster para realizar uma pré-reserva dos ingressos desejados, de acordo com a disponibilidade destinada à venda da bilheteria oficial e respeitando o limite de 4 ingressos por CPF. Nessa etapa, não será necessário realizar nenhum tipo de pagamento ou informar dados relacionados aos descontos, como para a compra de ingressos na modalidade meia entrada. No caso de pré-venda, será necessário inserir o número do Weverse Membership ID, tá? Não tenho o Weverse ainda, tá? Não sei se eu vou participar dessa grande batalha, dessa grande terceira guerra mundial aqui por ingressos. Eu tô analisando, tá, possibilidades. Só que assim, gente, passagens caríssimas, tá tudo caríssimo. Por mais que eu fique na casa de alguém em São Paulo, eu acho que assim, vai ser extremamente cansativo, vai ser uma doideira, o trânsito vai estar enlouquecedor. Assim, eu já sou uma pessoa que não tenho mais meus 25 anos de idade, né? A gente, depois dos 40, começa a pensar bem que tipo de perrengue a gente quer passar, mesmo que seja o BTS, você entende? Então eu ainda estou, até porque não vou participar dessa pré-venda aqui, né? Porque eu vou participar da venda geral, se eu tiver que participar. Mas assim, vai ser o ingresso mais barato, vai ser ficando na casa de alguém, e isso se eu decidir até lá participar dessa maluquice, né? Porque isso aqui vai ser uma maluquice com certeza, é uma maluquice consciente, né? Mas assim, eu ainda tô pensativa. Confesso que eu tô pensativa até porque se algum dos meninos do Astro vier esse ano, eu vou priorizar isso, tá? Sou ARMY, mas eu sou mais Aroha, entendeu? Então eu tenho que levar tudo isso em consideração, tá? Porque não é um rolê barato, né, gente? Então, o que eu tô falando aqui, só pra ficar bem claro, é com relação à venda física, tá? Pessoas que ficariam lá, sei lá, acampando na frente do estádio, e pra não ficar aquela maluquice, tá? Isso aqui é pra evitar aquilo. Então, como comprar os ingressos da venda física, tá? Após a escolha da data, os usuários receberão um e-mail com as instruções, né, com as orientações de acesso à bilheteria oficial, ou seja, as pessoas vão, depois que fizerem esse preparo aqui, né, esse preparo, vai ter que ir lá no Morumbis, na bilheteria lá, para poder ver essa questão aqui. Vai lá na bilheteria oficial e vai ter um QR Code individual gerado no aplicativo Coentro, que deverá ser validado antes do acesso fila presencial e ao guichê. A entrada na bilheteria oficial será restrita a quem tiver reserva para aquela data, porque vão ser datas diferentes, tá? São datas diferentes de shows, então são datas diferentes para você ir lá na bilheteria ver qual é dessa bagaça, tá? Eu vou dizer aqui o cronograma depois para vocês direitinho. No guichê, o consumidor poderá concluir a compra dos ingressos, vai reservar ali, fazer sua reserva, né? Sendo possível adquirir um número de ingressos inferior ao reservado, sem poder ampliar ou realizar qualquer tipo de alteração, como o tipo de ingresso. Ou seja, chegando lá, não pode mudar de inteira para meia, não pode mudar de meia para inteira. Não, vai ter que ser o que foi lá antes, né? Quais são as datas da compra? Agora eu vou falar aqui que vai acontecer de forma escalonada para poder justamente evitar que haja aglomeração lá no Morumbis, tá, gente? Então, no dia 6 de abril, ou seja, amanhã, às 16 horas, abrem as reservas para a retirada no dia 7, pré-venda dos shows 1 e 2. No dia 7, vai abrir as reservas para a retirada no dia 8, que é a pré-venda do show número 3. Então, é isso, tá, gente? Também às 16 horas, tá? Essa pré-venda aqui, essas reservas, começam
às 16 horas, tá? E no dia 9 serão abertas as reservas para retirada no dia 10, quando também ocorre a venda geral, tá? Então eu acredito que o dia 10 é que realmente vai ser babado, confusão, gritaria, tá? Porque aí, meu bem, é salve-se quem puder, né? Então é isso, vou continuar aqui porque tem algumas informações importantes que eu quero falar para vocês. O titular da reserva deverá ser maior de idade, podendo reservar ingressos para terceiros apenas na condição de pai, mãe ou responsável legal. Ou seja, não pode ser irmã mais velha, não pode ser a tia, não. Tem que ser pai, mãe ou responsável legal, tá? No dia agendado, será necessário apresentar documentos para aplicação de descontos, como no caso da meia entrada, e do código da pré-venda. Reservas não utilizadas ao longo do dia serão automaticamente disponibilizadas novamente para venda online. Ou seja, tem que prestar atenção no seu dia direitinho, ir lá na bilheteria no dia direitinho, senão o seu ingresso vai ser invalidado e vai voltar novamente para a venda, tá? Então, fiquem ligados nesse cronograma de datas aí, tá? Sempre às 16 horas que vai começar essas reservas, tá? E só pra gente dar uma analisada aqui, friamente, com relação ao mapa do Morumbis e da quantidade de ingressos por setor, por show, tá? Vão ser disponibilizados 84.458 ingressos por show, tá? Então é realmente um número bem grande mesmo de ingressos que vão estar disponíveis, tá? Nessa parte azulzinha, nós temos aqui os ingressos disponibilizados para o setor arquibancada. Esse setor representa 45% dos ingressos. E desses 45% dos ingressos, 17,48% é referente aos ingressos de meia entrada. Ou seja, se você quer sentar na arquibancada e comprar o ingresso de meia entrada, você tem 17% aí dos ingressos disponíveis, tá? Pista é o segundo maior setor de todos, que é referente a 32% dos ingressos, tá? E se você quiser a meia entrada, saiba você que somente 12,5% são meia entrada, tá? Na cadeira superior, nós temos 18% dos ingressos, sendo 6,75% referente às meia entrada, né? Então, a cadeira superior é o terceiro setor que tem mais ingressos, né? A cadeira inferior tem somente 5% dos ingressos, 80%, né, dos ingressos que são da meia entrada, tá? E o menor, né, assim, que tem menor disponibilidade também, o mais caro de todos, é o que vai o soundcheck, o pacote da VIP, é uma galera que vai ficar na pista, mas é uma galera que vai ficar mais próxima dos meninos, porque vai pagar bem caro, tá? Então, esse pacote VIP representa 4% dos ingressos e somente 1,47% é referente à meia entrada. Então, gente, pensa comigo, né? Se você quer pegar a meia entrada do VIP, saiba você que você tem 1% de chance de conseguir. É muito pouco. É muito pouco. Se você conseguir, é quase como ganhar na loteria. Pensa comigo. Até porque eu acho que esses ingressos todos, pode parecer muito, tá? Mas eu acho que a cada dia de venda que tiver, os ingressos vão acabar em 5 minutos. O bagulho vai ser muito, muito doido. Eu sei que eles estão fazendo de forma escalonada, né, pra ser mais organizado e tudo mais. Mas assim, gente, mesmo assim, vai ser uma loucura. Eu não vou enganar vocês não, tá? Então a ideia aqui é, de fato, diminuir a confusão, diminuir a ação de cambistas, reduzir as filas, evitar aglomerações, organizar melhor o acesso dos fãs. Então, a intenção, pelo menos a intenção, é boa, tá? Então, a gente já sabe que vai ter, durante esses dias todos, um policiamento reforçado na região lá do Morumbis, pra justamente não haver nem cambistas, nem confusão com relação a essa aglomeração que vai ter lá, tá? E, obviamente, no dia do show também vai estar bastante policiado, acredito eu, né? Porque vai ser um grande evento, né? Bom, gente, é isso que eu tenho pra falar com relação ao BTS, tá? Mais informações, obviamente, com relação ao Arirang, ao BTS, eu vou informar aqui pra vocês. Bom, tá na hora da gente falar de Astro, vou falar agora do Jinjin, ele que soltou aqui um shorts, mas muito fofo, gente, assim... Olha esse videozinho, que coisa mais gostosa. Vamos ver Jinjin super fofinho, vamos lá, 3, 2, 1. Gente, ele tá com 2 Lapras, né, que é um Pokémon que eu adoro, por sinal, um Pokémon aquático. Olha ele, tudo fofo. De bonezinho, dançando horrores, todo felizinho. Ai, gente, que fofura. Gente, Jinjin, você é o melhor líder de todos.
Bora falar aqui do MJ, que tá trabalhando horrores, né, gente? Ele foi convidado para participar do programa de rádio Non Song of Hope com Kim Shin-young, da NBC FM 4U, no sábado, dia 11 de abril. Então é isso, né, gente? Nós vamos ver aqui, novamente, o MJ participando de um programa de rádio, ele que faz a gente sorrir toda vez, né? Muito maravilhoso. E por falar em 11 de abril, só pra gente ficar ligado aqui no nosso cronograma, a gente sabe que dias 10 e 12 de abril, o Sanha vai fazer o Night no Japão. Então, com certeza aí, vamos ter bastante astro nessa próxima semana. Bom, o MJ no X dele postou uma foto aqui de um vaso de flores, né? Bem lindo esse vaso de flores. E ele comentou o seguinte: está crescendo muito bem. Escrito por M. Flower. Parece que ele tá cuidando muito bem dessas flores, né? Eu lembro muito bem que num passado não muito distante, né? Na época que o Moobin ainda era vivo, né? Ele sempre dava flores pro MJ e tal, mas o MJ não cuidava. Adorava as flores, mas não cuidava muito bem das flores, né? Era muito relapso com relação a isso. Agora eu acho que ele tá dando mais valor às flores, né? Tanto que elas estão aqui todas floridas, né? Com uma cor linda. Tá um espetáculo, MJ. Você nasceu pra ser jardineiro. Bom, eu tô aqui no Astro Brasil News pra ver as mensagens do Sanha de hoje no Weverse. Está traduzido aqui, então vou ler. Ele fala: o que todos estão fazendo? Eu já tomei banho, estou deitado, devo dormir. Amanhã tenho que me mover cedo. Também praticar guitarra e estudar inglês. Semana que vem já é o Night. Aí acho que ele tava conversando com outras pessoas, né? Aí ele falou assim: não fique triste, vai estar tudo certo. Bom trabalho, deve ter sido difícil, né? Ele devia estar escutando uma pessoa que estava passando por um momento difícil, né? Vocês vão poder ouvir a minha voz na próxima semana, graças a Deus, né, Sanha? A gente tá sempre preparado aqui pra isso. E aí ele dá uma recomendação de música, né? Keshi, do Limbo, né? Para amanhã. Que música é essa? Não sei. Vou escutar depois, com certeza. E aí ele fala: olha, escuta, durma bem. Se eu puder, venho amanhã. Boa noite, de um jeito fofinho. Ai, Sanha, você tá trabalhando tanto, né? E tá fazendo aula de inglês. E tem os ensaios ali do Night. E também tá praticando guitarra, praticando violão. Maravilhoso, talentosíssimo, o nosso maquinê, né? Muito incrível. E eu vi falar de um álbum maravilhoso que se chama All Yours, do Astro, que está completando 5 anos de lançamento, né? Então muitas arohas pegaram o 5 de abril para poder festejar, comemorar o lançamento desse álbum tão maravilhoso que é o All Yours, né? Tem um conceito ali muito marcante, né? Um significado emocional para os fãs. Esse segundo álbum completo do grupo marcou um comeback muito forte, mostrando uma evolução clara na sonoridade e na maturidade artística do grupo, né? Então o álbum possui 3 versões, né? O You, Me and Us, né? Que são lindos as 3 versões, eu já vi as 3 versões, maravilhoso. Então nós temos o seguinte, né? O Yu, você representa as arohas, né? Traz um conceito suave, luminoso e delicado, com uma vibe leve e acolhedora. Então nós temos com esse álbum uma sensação de conforto, carinho e proximidade. Tem o Me, o eu, que foca no lado individual dos membros, apresenta um conceito mais intenso, mais maduro, mais sofisticado. E a sensação que se tem com essa versão é de identidade, crescimento e profundidade. Us, que é o nós, tem um simbolismo ali de união entre Astro e Aroha, por isso que tem esse You and Me, né? Que vai trazer um conceito mais emocional e completo. Juntas, as versões contam a mensagem central do álbum, que é quando eu e você nos tornamos nós, né? Musicalmente, o álbum mistura ali estilos de pop, R&B e dance, mantendo a identidade do grupo, mas com uma abordagem mais madura. A faixa principal é One, né? Que é uma das minhas músicas favoritas do álbum, né? Assim, de longe, que é a faixa título, inclusive, né? Nós temos aí algumas imagens dos álbuns, né? Nas suas diversas versões. E o One apresenta uma sonoridade mais intensa, com coreografia poderosa e um conceito mais forte, mostrando um novo lado do grupo, né? Um lado mais maduro mesmo. O álbum conta com diversas faixas que exploram emoções diferentes, desde das músicas mais suaves e reconfortantes até canções mais enérgicas, criando uma experiência completa para quem escuta. All Yours foi um grande sucesso aí de vendas, alcançando o topo das paradas, conquistando certificação de platina e rendendo várias vitórias em programas musicais, consolidando ainda mais o crescimento do grupo. Realmente foi um grande marco aí nessa jornada linda do Astro, né? Então, mais do que um álbum, All Yours é uma declaração do Astro para as arohas.
Um lembrete de que, independente do tempo ou da distância, o vínculo entre eles continua forte e tudo é e sempre será dos fãs. All Yours nunca foi só um comeback, foi uma declaração de amor do astro para a Zaroha. Gente, coisa linda de viver, né? Eu que, por um acaso, não tenho esse álbum ainda, mas ele tá na minha lista de fazeres dessas minhas férias. Não sei se vou ter dinheiro pra isso, porque a situação tá meio crítica, mas assim, eu tinha pensado lá atrás, muito lá atrás, antes de começar esses cupins e mofos aqui em casa, antes de começar a obra e tal, eu pensei assim, nas minhas férias ano que vem eu vou ver se eu compro o álbum All Yours, eu vou poder ficar em casa escutando o álbum incessantemente no repeat. Aconteceu isso? Não, tô aqui sem o álbum ainda, tá? E nós temos aqui o Moonbin dançando um refrão de One, né, gente? Olha que precisão. Uma expressão corporal completa. Muito incrível. E ele fazendo um coraçãozinho pra gente. Ai, muito maravilhoso, gente. Olha, All Yours é o meu álbum de longe favorito do Astro. E olha que o Astro tem bastante álbum, né? Mas esse álbum, assim, é extremamente lindo, maravilhoso, do início ao fim, né? E só pra gente lembrar aqui quais eram as faixas, né? Porque a gente chegou a falar aqui de One, né? Que é a faixa título, mas a gente não chegou a falar das outras faixas, né? E realmente tem músicas mais lentinhas, músicas mais agitadas. Realmente um álbum que consegue mostrar toda a versatilidade do grupo, né? É realmente um álbum muito completo. Então, as faixas que tem aqui são Dear My Universe, Butterfly Effect. Eu amo Butterfly Effect. Nossa, sim, eu amo essa música. A One, que é incrível, a gente acabou de escutar. Someone Else, SNS, All Good, All Stars e Our Spring. Eu, inclusive, já fiz aqui um vídeo só sobre Our Spring, né? Que foi uma música aí totalmente feita pelo Rock, cantada por todos, mas produzida, escrita pelo Rock, né? E é uma música, assim, muito maravilhosa, por isso que eu resolvi fazer um vídeo só sobre Our Spring. Muito, muito boa. Bom, agora sim eu vou falar sobre Tchau Nu. Primeiro vamos de notícia, uma notícia que saiu no dia 3 de abril, mas que eu não tinha falado aqui pra vocês ainda. A TV Azteca, que é a segunda maior empresa da mídia, né, lá no México, deu a seguinte notícia: Tchau Nu ascende na hierarquia do exército e continua a cativar o mundo. A gente tá falando aqui sobre ele ter sido promovido a cabo, tá, gente? O nome da estrela sul-coreana Tchau Nu voltou a viralizar nas redes sociais e manchetes da mídia após a revelação de que, em meio ao seu serviço militar obrigatório, ele alcançou um marco muito importante no exército. Foi anunciado recentemente que um membro do Astro foi promovido de soldado de primeira classe a cabo. De acordo com informações divulgadas, a promoção aconteceu no dia 1º de abril e o ator de K-dramas conquistou o título graças ao seu excelente desempenho e disciplina na banda militar que serve. Apesar de estar afastado dos palcos e dos dramas televisivos, o ídolo continua sendo uma das figuras mais influentes do entretenimento coreano e foi revelado recentemente que ele está consolidando ainda mais seu status como uma estrela do fenômeno Hallyu. Mesmo focado em seu serviço militar nos últimos meses, Tchau Nu continua a causar um impacto global. Dados preliminares da pesquisa Hallyu Internacional 2026 mostraram recentemente que o artista ficou em 3º lugar no ranking internacional, classificado em 3º lugar nas Américas na categoria de ator. Maravilhoso, né? Ele que influencia e influencia muito a indústria do K-pop, a indústria dos doramas. Ele que tá, gente, em 3º lugar nível internacional. Ou seja, não é pouca coisa, é de fato um nome de ouro, né? Que era pra Coreia, tá sempre aplaudindo de pé, valorizando esse homem. E tudo que ele sabe fazer é tornar a vida dele um verdadeiro inferno. Eu realmente não consigo entender a Coreia do Sul, gente, com relação a esse tratamento horroroso que eles estão dando pro Tchau Nu. Não tenho novidades específicas com relação ao seu caso de investigação fiscal. Ainda tá bem silencioso isso, né? A gente não vê nenhuma movimentação dessa equipe de advogados que ele contratou. Não sei em que pé, em que status, né? Qual é o status dessa investigação fiscal para poder passar para vocês, mas é óbvio que se eu souber de alguma coisa, eu vou falar. Bom, antes da gente seguir em frente, eu gostaria de dizer que esse vídeo foi patrocinado, como eu falei no início do vídeo, mas eu não entrei em detalhes. A seguidora que pediu um vídeo específico sobre BTS e Astro, sobre novidades dos dois grupos, é porque são os dois grupos favoritos dela, e os meus também, saiba você. Ela é Army Aroha e eu também, super me identifico. E aí ela falou: Gabriela, só as coisas novas que você fala dos dois grupos pra mim já tá maravilhoso, então não vou exigir muito não, eu só vou te gratificar pelo seu maravilhoso trabalho e porque eu amo esses dois grupos e você tá sempre falando deles dois. Então tá aqui já, o seu desejo está realizado. Acabei de fazer um vídeo aqui maravilhoso. Se você quiser também me pedir um vídeo específico, pode fazer um pix de qualquer valor para essa chave que tá aqui embaixo, que é o meu e-mail, tá, gente? Aceitando qualquer valor, até porque
eu estou precisando comprar algumas coisas aqui para o meu setup, né, para poder continuar com o canal, como eu falei anteriormente para vocês, tá faltando comprar algumas coisas, né, como o hub de USB, luminária, tá faltando algumas coisas aqui para comprar. Então, esses pixies que vocês estão me dando, por mais que vocês achem que R$10, R$15 é muito pouco, mas para mim já ajuda muito, porque eu também tô em obra aqui em casa, olha, a minha vida tá bem caótica, então qualquer ajuda é muito bem-vinda, tá, gente? Então vocês podem pedir qualquer vídeo para que eu faça sobre K-pop, sobre K-drama, sobre BTS, sobre BL, sobre Astro, sobre o grupo que vocês quiserem, enfim, eu vou buscar, tá sempre atendendo aí o pedido de vocês, tá, gente? Então vamos continuar aqui, porque eu vou falar agora de uma coisa que tá preocupando muitas arohas, que é a perda consecutiva, a perda contínua de seguidores no Instagram que o Nunu vem sofrendo nos últimos meses e tem deixado as arohas de orelha em pé, muito preocupadas, porque a gente sabe que essas conexões que ele tem na indústria da moda, esses contratos que ele fecha, né, com várias marcas, muito depende dessa grande influência que ele tem no Instagram, né, muito depende desse perfil que ele tem, né, recheado de pessoas, né, até pouco tempo atrás, há mais ou menos uns 5 meses atrás, ele tinha 48 milhões de seguidores, e esse número realmente vem diminuindo mês a mês. Então, por isso que pediram para que eu fizesse uma análise em cima disso, para saber se isso é normal, para saber o que tá acontecendo, até porque eu sou analista de redes sociais, então eu vou poder destrinchar isso aqui melhor para vocês. Bom, vamos lá, né, como é que a gente consegue verificar gráficos relacionados a um Instagram que não é o nosso, né? Existe um programa aqui que, na verdade, ele é pago, então dá pra ver pouquíssima coisa de forma gratuita, mas o básico que tem aqui, gratuito, já dá pra eu poder mostrar pra vocês. Se chama Hype Auditor. O Hype Auditor mostrou pra mim dados referentes ao mês de março, tá? E durante o mês de março, realmente, ele veio perdendo aí, dia após dia, seguidores, e parece que isso vem acontecendo nos últimos 5 meses. Não dá pra mostrar pra vocês aqui o gráfico dos últimos 5 meses, porque aí sim é um período muito longo. Eu teria que pagar a mensalidade do programa, né? Então, o que eu posso falar pra vocês que tá aqui no gráfico, né? No dia 2 de março, o perfil dele tinha 47.410.616 seguidores. Já no dia 30 de março, ou seja, passado aí praticamente um mês, ele estava com 47.195.446. E esse número vem diminuindo a cada dia. Então, a preocupação do povo é que ele perca muita gente até janeiro de 2027, que é quando ele vai sair, né? Nós temos aqui, somente analisando o mês de março, uma perda de 215.170 seguidores, o que equivale aí a uma perda de 0,44% dos seus seguidores. 0,44%, gente, se você olhar no montante, não é muita coisa, tá? Pode parecer um número gritante, né? Tipo, caraca, ele vai perder por mês, todos os meses em que ele vai estar no exército, 215 mil pessoas, nossa, é muita coisa, né? Mas calma, vamos aqui pensar em algumas coisas que são referentes mesmo ao algoritmo do Instagram e tudo mais. Bom, sempre me perguntam isso, Gabriela, é normal? É relativamente normal, tá, gente? Principalmente no contexto atual do Xiaodu, né? Então, e que está acontecendo muitas coisas mesmo que a gente deve levar em consideração. Então, em termos de métricas de redes sociais, principalmente do Meta, né? Que no caso aí envolve tanto o Facebook quanto o Instagram, o que eu vou falar agora, essa perda de 0,44% é considerada normal. Tá tendo um risco ali baixo a moderado, ou seja, não é uma perda alarmante. Normalmente acontece isso com os idols quando eles estão em serviço militar. Por quê? Porque durante esse período, aquele perfil fica sem atualizações constantes. Então, há menos descoberta de novos fãs ocorrendo, né? Há uma desaceleração do crescimento do perfil e o Instagram frequentemente remove contas que são falsas, né? Possíveis perfis ali que são bots ou até mesmo perfis inativos, né? De pessoas que deixaram a plataforma. Então, esses perfis gigantes, né, que no caso dele aqui tem mais de 40 milhões de pessoas, são sempre os mais afetados quando o Instagram faz esse tipo de varredura, né? O próprio Instagram é que vai tirando esses perfis que estão inativos, ou que são bots, ou que são contas falsas, né? Então, hoje, o algoritmo, o que o algoritmo mais prioriza no Instagram? Reels, né, ou seja, de todos os tipos de posts, né, nós temos aqui de uma foto única, ou de um carrossel, ou de um Reels, ou seja, de todos esses formatos diferentes, pro Instagram, o que mais vale é o Reels.
Reels, porque é esse videozinho curto que é o que mais viraliza, o que mais espalha, né, por aí. Eles também priorizam muito a frequência da postagem, ou seja, não tá tendo postagens novas no perfil do Xiao Nu. Então, realmente, o perfil tá inativo, tá parado, né? E eles também priorizam muito a interação recente. A última interação que teve foi o pedido de desculpas do Xiao Nu, e isso já tem um bom tempo, né? Isso foi em janeiro, a gente tá em abril, gente. Então, assim, é claro que o Instagram tá entendendo que sim, tem bastante seguidor, sim, todos os dias tem pessoas comentando coisas lá, mas o número de comentários não é suficiente frente à não postagem de novas coisas. Essa não postagem de novas coisas tá pesando muito, né? Então, parte dos seguidores frios deixa de seguir essas pessoas quando elas estão no exército, né? Deixa de seguir ao longo do tempo, ainda mais em um período polêmico como o dele, ou seja, ainda tem esse agravante da polêmica, dessa investigação fiscal, que várias pessoas deixaram de seguir ele mesmo, tá, gente? Então, perfis desse tamanho, né, 47 milhões de pessoas, frequentemente apresentam períodos de mais ou menos 500 mil por mês, ou quando tá em alta, ou seja, há uma movimentação grande de pessoas ali, ou seja, 500 mil pessoas por mês é bastante gente, né? E em períodos de baixa, rola ali menos 100 mil a menos 3 mil por mês. Isso eu tô falando em termos de movimentação, tá, gente? Então, essa oscilação está dentro do padrão do mercado, tá? Então, considerando aí o que é normal e o que não é anormal, eu posso falar pra vocês o que pode ser considerado anormal de verdade, tá? A gente pode considerar alarmante quando ele perde acima de 500 mil seguidores por mês. Aí sim, a gente vai ter que começar a ficar preocupado de verdade. Mas enquanto isso não acontece, gente, essas perdas de mais ou menos 200 mil seguidores por mês é considerado normal. A gente não gostaria que ele perdesse ninguém, claro, né? Mas isso ainda é considerado normal no Instagram. Então, gente, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Eu vou ficando por aqui. Eu quero saber de vocês o que vocês acharam das notícias do BTS e dos meninos do Astro, né? Mesmo o Xiao Nu aí, que tá escondidinho, caladinho na dele, lá no exército, mas a gente continua torcendo por ele, né? Vou ficando por aqui. Um beijinho e tchau, tchau.